vocês estão? Bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Ana Cristina e hoje eu estou com a Larissa aqui do canal Lari Pop para a gente falar de uma das séries que eu amo demais, faz parte do meu top 10 de séries, que é Once Upon a Time. Sim, galera, então se você é fã de Once Upon a Time, fica aqui no vídeo, porque eu e a Larissa vamos falar o que a gente acha da série, se a gente gostou da última temporada, se precisava da sétima temporada, porque ainda tem essa questão. Então, fica aqui com a gente e vem descobrir o que a gente acha dessa série. Larissa, é com você. Seja bem-vindo ao canal. Olá, obrigada, primeiramente, pelo convite. É uma série que eu também adoro, com certeza também está no meu top 10 de séries preferidas. E é isso, obrigada também para quem vai acompanhar esse vídeo, espero que vocês gostem da nossa discussão. Exatamente. O que você acha da série em si? Como é que você conheceu a série? Foi alguma indicação ou você simplesmente chegou, pegou e falou, nossa, essa série parece ser interessante? Então, eu já assisti pós-serviços de streaming, né? Não foi na época em que a série foi lançada mesmo. Eu lembro que causou um certo boom na época, só que não me interessou muito, porque eu achava que ia ter uma pegada mais infantil. Só que depois dos serviços de streaming, depois que eu vi que estava disponível na Netflix, me interessou um pouquinho mais, principalmente depois de assistir com mais frequência os filmes da Disney, né? A gente viu também que estava presente, né, nos serviços de streaming, então eu comecei a meio que pegar esse gancho depois que eu aumentei a frequência em assistir os filmes da Disney. Peguei a partir do final da terceira e início da quarta temporada, porque estava passando no canal da Sony, né, porque ela passava direto na Sony. Aí eu não tinha nada para fazer, eu botei para assistir um episódio, estava no final realmente da terceira temporada, acho que estava no penúltimo episódio, alguma coisa assim, e acabei gostando. Eu falei, nossa, que interessante. Aí eu maratonei desde a primeira até a terceira temporada, consegui chegar a tempo para a quarta temporada, que ia lançar logo em seguida, estava quase no momento do lançamento dele, e eu falei, pô, eu gostei, porque assim, a primeira temporada, ela é bem fraca, eu acho, porque é uma temporada que você percebe que o orçamento era baixo para a série, que os efeitos especiais são horrorosos. Eu olhava para aquilo e falava, sério, gente, sério isso, uma coisa dessa? Mas aí você vai acompanhando, você vai insistindo, tu vai ficando, aí no final da primeira temporada você vai falando, não, eu quero continuar, vou continuar assistindo. Aí a segunda temporada é muito boa, que a gente tem a entrada do Capitão Gancho, né? Meu crush de Once Upon a Time. Então, assim, você vai... É uma série que você tem que ir com paciência, né? Porque logo de primeiro ela não te agrada. Apesar dos efeitos estarem bem fraquinhos, né? Na primeira temporada, a gente vê que teve um aumento do investimento, né? Nas próximas. Eu acho que foi na primeira temporada que os fãs foram se consolidando mesmo. Eu acho que foi na primeira temporada que, apesar de todos os problemas, a galera foi se interessando. Eu lembro que muita gente falava que acaba fisgando a galera, apesar de todos os probleminhas do baixo orçamento, de alguns problemas, inclusive, no roteiro. E aí, depois da segunda, terceira temporada, é onde começa a ficar bem legal. Exatamente. Eu, na época, inclusive, eu estava começando a faculdade, eu sou formada em História, e eu estava começando a faculdade, e logo no início do primeiro período, a gente é desconstruído a acreditar, não existe só um lado da história, existe outros. Então, eu acho que a série ela me ajudou muito nisso, porque nós temos uma visão diferente da Rainha Má, que a gente conhece da Branca de Neve, né? Então, a gente... Embora no início ela seja bem malvada, mas você consegue entender um pouco lá do lado dela e você acaba se apegando. Ela, inclusive, a Lana Parrilla não era para ser a grande protagonista da história, era para ser a Jennifer, né? Então, acabou que a Lana Parrilla ela conseguiu pegar uma personagem que era para ser uma antagonista e tornou a grande marca de Once Upon a Time. Então, foi através de Once Upon a Time que eu comecei a me interessar mais pelos vilões. Eu sou time vilões, realmente, eu gosto. Eu sou a favor de ter os live action de todos os vilões possíveis. Já estou pedindo da Rainha Má para ontem, Disney para ontem. Então, assim, eu acho que Once Upon a Time me fez gostar
mais das histórias dos vilões, de pesquisar. Aí eu fui ler os livros da Serena Valentina, fui pesquisar um pouco mais. Aí logo depois veio o primeiro Malévola, lançado no cinema, que ajudou nessa desconstrução de que o vilão ele não é 100% vilão, porque ele resolveu fazer isso e acabou. Né? Até um assunto que a gente gera muita polêmica, mas na época, para Once Upon a Time, eu acho que foi um grande avanço a gente ter uma releitura de uma vilã, que é literalmente a primeira vilã da Disney, e a gente consegue ver o outro lado da história. Então, eu acho que a Regina ela consegue exatamente isso. Ela, ao mesmo tempo, a gente odeia ela em alguns momentos, mas a gente ama ela ao mesmo tempo. É aquele balanço, né? Logo de início já tinha algo legal que era colocar para os dias de hoje, ou até mesmo mais próximo, né, dos telespectadores, essas histórias que a gente conhece há séculos, que a gente cresceu ouvindo, né? Então eu acho que a proposta já começou aí positiva, pronta para atrair os telespectadores, e quando a gente vê toda essa desconstrução, igual você comentou, é o que chama mais atenção. A gente vê uma Branca de Neve, um Prince Charming, né? A gente vê personagens que, como a gente conhece a teoria do Maquiavel, a gente vê esses personagens, aquele branco no preto, é bem e mal. Então, com a chegada e o desenvolvimento melhor da Rainha Má, né, da Regina, a gente vê que não é bem isso, que essa teoria maquiavélica acaba meio que caindo por terra. E eu acho que o pessoal que estava assistindo também gostou disso, porque fica mais próximo de quem está assistindo, todo mundo é imperfeito, então a gente consegue ver na Regina, na Rainha Má, esse personagem perfeito. Então é mais fácil de se identificar, mais até do que a Branca de Neve e o Prince Charming. Então eu acho que foi isso que acabou conquistando também, apesar de toda uma proposta feita para atrair os telespectadores. Confesso que eu não sou muito fã da Branca de Neve, não. Eu adoro a atriz é sensacional. Foi um dos motivos que eu quis assistir a série, porque eu gosto muito dos filmes que ela faz. Mas a Branca de Neve me dá um certo nervoso. Um certo ranço. Né? Exatamente. Principalmente porque ela é criança que cagueta, né, sobre a história da Regina. Mas, poxa, era uma criança. A gente tem que levar isso também em consideração. Não, mas eu acho que a Branca de Neve, e assim como outras princesas que apareceram logo no início, elas acabaram não tendo tanto fôlego, justamente porque elas foram muito caracterizadas e estereotipadas, como a gente via nos contos de fada. Então, acabava não mostrando nenhum tipo de força, nenhum atrativo para chamar a atenção da galera. Ao contrário do que aconteceu com a Regina. Sobre outros elementos e outros personagens que foram inseridos ao longo das temporadas, começou a ficar muito legal, porque a gente tinha a presença desses personagens que já eram conhecidos, como o Peter Pan, só que a gente nunca sabia qual que era a real motivação deles. Então, acabou que a gente não podia criar expectativa nenhuma. A gente não podia esperar nada do que a gente já estava acostumado a esperar desses personagens, porque assim como o Peter Pan, assim como a Regina e outros personagens, eles acabavam surpreendendo a gente. E foi isso que foi o legal. Sobre a entrada das personagens de Frozen, né, a Anna e a Elsa, eu acho que acabou que eles começaram a abrir bastante o leque. Foi aí também que eles começaram a inserir outros personagens que não necessariamente existiam nos contos de fada. Até mesmo na sétima temporada, né, na famigerada sétima temporada, a gente tem um personagem que não existe, que é a Robin, que na verdade é a filha do Robin, do Robin Hood, né? Então, a gente tem essa entrada de novos personagens que não necessariamente existiam antes, mas com a Elsa e a Anna especificamente, elas são personagens da Disney, né? Tem umas inspirações da Rainha de Gelo e tudo mais, só que é uma criação da Disney. Ao contrário da Branca de Neve, Bela Adormecida, que são contos de fada que já são consolidados há bastante tempo. Então, a gente vê também a entrada de personagens de outros estúdios, né, que ganharam tanta notoriedade fora, que acabaram também entrando em Once Upon a Time. Dois personagens que eu amo demais, só que é aqueles dois personagens que dividem muita opinião, que é o Rumpelstiltskin, o nomezinho difícil da gente pronunciar,
que é o Robotuski e a Zelena, né? São dois personagens que não pertencem ao universo da Disney propriamente, embora tenha uma referência do Rumpel ser ali um pouco da fera, né? Que o Rumpel é um pouco de vários personagens, de vários, né, personagens de conto de fada, uma mistura ali. E a Zelena, que é do Mágico de Oz, mas não é propriamente da Disney. Então, assim, a gente tem dois personagens que... Ou eu estava acompanhando a live de vocês lá falando da Cruella de Vil, eu, por sinal, adorei a Cruella, mas essa não é a questão. É aquela que, como vocês falaram, ou você odeia ou você ama. Difícil tu achar um meio termo ali entre esses dois personagens. Eu amo demais o Rumpel, eu amo demais a Zelena. Eu acho que a Zelena, junto ali com a Regina, seguraram até mais do que propriamente a Regina lá com a grande salvadora, podendo assim dizer. Então, assim, são personagens que, mas mesmo assim, eles dividem muita opinião. Porque, ao mesmo tempo, ele é carismático e, ao mesmo tempo, ele é pronta, né? Então, são personagens que vai dividir muita opinião. Mas eu, particularmente, amo demais os dois. Então, foi aquilo que eu até falei. São personagens imperfeitos, né? É óbvio que a gente não vai concordar com muitas das coisas que eles fazem, só que a gente consegue compreender as motivações deles, justamente por eles serem imperfeitos. Então, a gente vê toda a infância, né, do Rumpel, a gente vê como ele se relacionou, né, com a mulher dele, teve também aquele conflito com o Gancho justamente por conta disso. Então, a gente vê que a vida dele não foi fácil, até porque ele teve aquele chamado, né, para disputar a guerra, se eu não me engano, é a Guerra dos Ogros, né, algo assim, e ele acaba meio que tentando escapar, e aí ele tem esse conflito interno de que ele foi ou não foi covarde. Então, acaba que são conflitos que todo mundo tem. Aquela coisa, aquela discussão de humanizar, né, os personagens. E eu acho que todos eles têm os seus anjos e têm os seus demônios. A gente até vê o Príncipe Encantado, a Branca de Neve e outros personagens que a gente espera que sejam bonzinhos, né, que sejam os mocinhos da trama, a gente vê eles também com outros conflitos. Enfim, são personagens muito complexos, assim como é o ser humano mesmo. Então, eu acho que a Zelena, o Rumpel, a Regina, todos eles ganharam essa atenção especial justamente por isso, por serem personagens mais próximos da nossa realidade. Sim, concordo plenamente. E assim, é uma série... Pô, quem não gosta quando a Regina chega lá, pega o coração e sai amassando, gente? Eu tive a oportunidade de conhecer a Lana Parrilla na CCXP, mostrar até a foto aqui, mas na edição vai aparecer direitinho para vocês. Eu paguei 300 e poucos reais para tirar foto com Lana Parrilla, assim, tá? Então, assim, muita gente na fila, quando foi para tirar foto com ela, queria tirar foto com ela fazendo a arrancada do coração, porque ficou uma coisa tão emblemática, tão, assim, a marca da Regina, podendo assim dizer, que muita gente não estava nem ligando para abraçar a Lana Parrilla em si na foto. Queria uma cena dela arrancando o coração, porque virou a marca da Regina, né? Não, com certeza. E não só, tem outras, né? Tem outras marcas que os personagens foram deixando ao longo das temporadas, o próprio Gancho. Eu acho o máximo que a gente está falando de vários personagens e a gente esqueceu de falar a principal, né? Que era para ser a principal, que é a Emma Swan. Mas é para o pessoal ver o quão rico, né? De personagens essa série tem. E diante desses personagens, a própria protagonista acaba sendo um pouquinho deixada de lado. Eu gostei muito de como ela foi trabalhada, né, apesar de todos os problemas no começo, que ela também era uma personagem bem apagadinha diante da complexidade dos outros personagens, principalmente da Rainha Má, que era a principal antagonista dela, né, até mais do que a antagonista da Branca de Neve. Então, a gente vê que ela acaba crescendo nas outras temporadas. Vale só lembrar que o elenco original fica até a sexta, né? Na sétima, a gente tem eu não vou dizer reboot, mas é uma continuação que acaba trazendo novos personagens e acabam mantendo, se eu não me engano, 2 ou 3. Que então, não deu certo, mas daqui a pouco a gente fala disso. Sim, mas até a sexta temporada a gente tem aí uma sequência de fatos, a gente tem uma história linear, e é legal ver a construção da Emma, principalmente por isso, porque ela
ela entra para ser essa personagem principal, essa personagem central, e ela acaba sendo ofuscada por outros personagens, mas à medida que vão passando as temporadas, a gente vai vendo a importância dela na trama e como ela vai lidando com os conflitos, principalmente o relacionamento dela com o Gancho, que eu acredito que foi um dos mais impactantes, e isso que acabou fidelizando até o telespectador. A gente vê que ela teve um crescimento. É melhor um personagem ter um crescimento do que decair, né? Em relação às primeiras temporadas. E a gente consegue ver isso com a Emma. Mérito também da atriz, mas mérito também da história que conseguiu se mostrar interessante, se mostrar atrativa, mesmo com tantas mudanças de personagens, esse entra e sai de histórias, universos, né? A gente tem a Terra do Nunca, a gente tem a Terra da Alice no País das Maravilhas, a gente tem, enfim, vários universos que estão presentes nos contos de fadas, e a gente consegue ver em Once Upon a Time também. E sobre a última temporada, o que você achou? Eu confesso que, para mim, não precisava da 7ª temporada. Não foi uma temporada que eu simplesmente falei assim, vamos pular para os últimos capítulos. Vou acabar dando spoiler aqui, gente, porque essa série já lançou há muito tempo. Então, se já acabou, não é spoiler, pode né? falar, né? A morte da Bella, a morte do Ruffle, a morte do Ruffle me doeu. Não precisava daquilo, mas, poxa, é um personagem que precisava morrer, mas ao mesmo tempo a gente não queria que morresse. Então, assim, essas coisas, né, essas mortes, eu acho extremamente importantes. O último episódio em si, eu também acho importante, mas eu acho que podiam ser encaixados na 6ª temporada. Sabe? Aquele final da 6ª temporada, que tá todo mundo na lanchonete, que é a grande marca que todos eles vão para a lanchonete lá da vovó da Chapeuzinho Vermelho, aquela cena que tá todos eles ali juntos, eu acho que ali seria um final perfeito, sabe? Mas eles queriam colocar mais uma temporada, queriam mudar a história, até porque muita gente do elenco não queria ficar mais na série, queria sair da série, já estava, 7 anos na série, cansa realmente. Então, assim, eles apostaram muito na Regina, só que nem a Regina, a Lana Parrilla propriamente dizendo, aguentou essa pressão toda. É muita pressão, porque ela estava acostumada a dividir tela com a Zelena, dividir tela com a Emma e dividir tela com o Ruffle propriamente. Tirando eles e o Ruffle perdendo espaço, porque ele acabou perdendo espaço nessa 7ª temporada, ele se perdeu. Né? Porque, assim, porque você não tem aqueles personagens que você está acostumado. Você inventa outros personagens e você acaba, né? Infelizmente. Não, com certeza. Eu acho que a 7ª temporada é desnecessária, mas ao mesmo tempo traz histórias, principalmente da Robin e da Alice, que traz um certo tipo de representatividade que a gente não tinha visto. A gente viu lá em 1 ou 2 episódios a Chapeuzinho Vermelho com o Mágico de Oz, não foi com a Mulan, Dorothy. Não, foi com a Dorothy, a Chapeuzinho Vermelho com a Dorothy. Isso mesmo, foi com a Dorothy. Isso, mas foi tipo algo de 1 ou 2 episódios. Mas a Mulan também era lésbica. Sim, Ela gostava, acho que da Aurora, não era isso? Agora não vou lembrar. Eu acho que era da Chapeuzinho mesmo. Elas eram bem ligadas. Gente, é muito tempo que a gente não vê a série. Então, perdoa aqui os nossos esquecimentos. Não, eu acho que elas elas ficam bem próximas, só que aí chega um momento que a história vai para um outro lado. O pessoal até achou que elas fossem formar um casal mesmo, a Chapeuzinho e a Mulan, só que a história meio que mudou de direção e entrou a Dorothy. Eu gostei bastante do arco, a Dorothy, a Chapeuzinho se descobrindo, a Dorothy também sentindo algo a mais pela Chapeuzinho, mas foi um arco. E foi coisa de alguns episódios, mas vale a pena para a gente ver, inclusive, essa representatividade, né? Mas na 7ª temporada a gente teve uma temporada, né? Tudo bem que não foram os seus 20 e poucos episódios que a gente estava acostumado, mas foi uma temporada. Teve mais episódios para trazer o casal Robin e Alice. Alice também era uma personagem que a gente não tinha visto ainda. Acho que ela foi citada em alguns momentos, mas é uma personagem dos contos de fadas que eu amo. E eu estava bem ansiosa porque ela ainda não tinha aparecido, e eu ficava esperando ela aparecer, porque eu amo Alice no País das Maravilhas, e eu gostei muito da atuação, gostei muito da construção, gostei muito daquela pegada britânica, daquela pegada meio maluquinha, que é realmente, né, a Alice.
Então eu gostei bastante. Então, para mim, esse foi o ponto-chave da sétima temporada. Para mim, se não fosse isso, a sétima temporada poderia muito bem não existir. A gente não, né? Mas a gente pôde ver uma história que já havia sido tratada. Concordo com o que você falou, exatamente isso. Eu acho que essa parte aí da Alice e da Rob é um ponto muito positivo, mas talvez isso podia ir para a sexta temporada. Eu não consigo botar na cabeça essa sétima temporada. Aquele final da sexta é muito perfeito para encaixar e, tipo, momento de dar tchau, realmente, sabe? Mas eu acho que o último episódio, propriamente, da sétima temporada, que eles trouxeram o elenco antigo de volta. Então, trouxe a galera assistir a parte 1 e a parte 2 do último episódio da série. Então, o pessoal falou, eles voltaram. Então, meio que bateu aquela nostalgia de volta. Então, assim, eu gostei. Eu confesso que eu senti muito, porque a gente está tão acostumada com a placa Bem-vindo a Storybrooke, né? A placa tão emblemática que todo episódio a gente começava com a placa. E eu confesso que doeu, para mim não precisava daquilo, deles chegarem e botar no final, você está deixando Storybrooke. Cara, a gente já entendeu que a série acabou, vocês não precisam esfregar na nossa cara que a série acabou. Cara, eu achei aquilo muita maldade deles fazerem aquilo, a placa de você está deixando Storybrooke. Sabe, foi muita maldade com os fãs aquilo. Mas, assim, eu gostei do último episódio em si, por mais que doeu essa parte aí da placa, foi uma parte que eu gostei, sabe? É um capítulo que se fecha, é meio esquisito, né? Tipo, você dói, mas ao mesmo tempo você sente, você sabe que ali tá acabando, né? É o fim de tudo, é o fim de uma era de uma série. E concordo com você no sentido de repetir a maldição. Pô, uma coisa lá da primeira temporada, vai repetir aqui de novo. A história do Harry ter uma filha, que é a mesma que vai correr atrás dele, que é a mesma história dele com a mãe, com a Emma. Sabe? Uma coisa... Faltou enredo, faltou criatividade. E eu acho que isso foi uma grande coisa que pecou com a sétima temporada. Não só o elenco que saiu, mas propriamente falta de criatividade. Você voltar na mesma história de novo. Cara, fica maçante, fica cansativo. Então, eu acho que faltou isso para a série, entendeu? Para poder fechar com o estilo. Não, sim, eu acho que realmente a sexta temporada a gente termina ali com tudo encaixadinho, com os finais certinhos, não ficou nenhuma ponta solta. Deveria realmente ser o final mesmo. Mas a gente consegue ver na sétima temporada a redenção também da Rainha Má. E eu acho que era uma coisa que ia ficar faltando na sexta temporada. Essa redenção, ela finalmente foi tratada como uma rainha boa, como alguém da realeza, de toda, como uma família mesmo. Ela estava dentro daquela família. E é algo que a gente não vê na sexta temporada. A gente vê a Regina, sim, com todo mundo, como ela ajudou, né, nos capítulos finais. A gente vê o quão próxima ela fica, principalmente da Emma, da Branca de Neve. Mas eu acho que a redenção a gente não tem na sexta temporada. E eu acho que foi bem interessante a gente ver isso na sétima. É isso. Larissa, eu quero agradecer por você estar aqui. Portas abertas para você retornar quando você quiser, para a gente falar de outras séries, falar sobre vilões, beleza? Então, fique à vontade para retornar quando quiser. E vocês, pessoal aí, se inscrevam no canal da Lari, tá? O Lari Pop. Vou deixar ele aqui na descrição, o link do canal na descrição para vocês acompanharem. Tem muita coisa maneira. Eu sou suspeita para falar, eu assisto o canal, eu gosto do canal, propriamente. De vez em quando eu falo, não, Larissa, não fala desse jeito, Larissa. Mas a maior parte a gente concorda em quase tudo. Mas, enfim, é só de você ficar em cima do muro com a minha Cruella que depois a gente conversa. Não, é brincadeira, tô brincando. No canal da Lari, siga ela no Instagram, beleza? Se você está caindo de paraquedas aqui no canal, por causa do vídeo Once Upon a Time, se inscreva, deixa aquele like para ajudar a gente, beleza? E é isso, galera. Comentários aí também, né? O que achou da série, o que achou, inclusive, da sétima temporada, né? Exatamente, porque a sétima temporada dá um vídeo inteiro só para falar da sétima temporada, né? Propriamente falando. Então, deixa aí nos comentários aí como a Larissa falou. Então, Larissa, muito obrigada. Foi uma honra dividir tela aqui com você.
Obrigadão. Não, eu que agradeço. Estou sempre participando aí quando o pessoal me convida para participar, estou sempre participando, porque é isso, né? Essa comunidade aqui do YouTube, de produção de conteúdo, tem que se ajudar. É uma tarefa bem legal, né? Mas bem difícil também, né? Produzir conteúdo. Mas é isso, vamos se ajudando e adorei. Obrigadão e pode me chamar que eu volto sim. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Aquele beijo maroto que vocês adoram. Um beijo. Até a próxima e tchau!